todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos ler hoje o primeiro livro da Palavra de Deus, lá no capítulo 28, que hoje foi a minha leitura diária, né? Nós lemos a Bíblia todos os dias, alguns capítulos. E hoje a gente leu e eu quero compartilhar com você essa leitura. 28, versículo 15. Glória a Deus. Gênesis 28, 15. Gênesis é o primeiro livro, tá? Da Bíblia. Primeiro livrinho lá. Começa com Gênesis, com
A palavra Gênesis significa começo, tá? Para quem não sabe, Gênesis significa começo. Quando Deus deu o início de toda a criação, ali tem o começo da humanidade, o começo da criação, o começo do pecado, o começo da salvação, tá tudo ali no livro de Gênesis, amém? Vamos ler então 28, no capítulo 28, no versículo 15. Nós estamos aqui nessa manhã, hoje nós estamos continuando no avanço dos 12 dias, à noite, mas aqui de manhã nós estamos também adorando a Deus, amém? Eu quero declarar essa palavra sobre as nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus: estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Amém? Glória a Deus. Essa palavra foi liberada de Deus para Jacó. Jacó, ele sai da terra dele, porque ele foge do seu irmão. Mas o Senhor falou para ele assim: você tem uma aliança comigo e eu vou com você, aonde você for. E enquanto eu não cumprir tudo que eu te prometi, você não vai voltar, né? Você vai voltar para essa terra, mas eu vou cumprir tudo que eu te prometi para você. Em todo o tempo eu estarei com você. Amém? Você pode tomar posse dessa palavra? Deus faz promessas para nós, não faz? Mas às vezes as promessas não acontecem no momento que nós queremos. Ela acontece no tempo certo que Deus preparou para nós. Amém? Então o que nós devemos fazer? Continuar confiando de que Deus está conosco. Amém? Se eu for para a direita, o Senhor vai comigo. Se eu for para lá, o Senhor vai comigo. Para a esquerda, para frente, para trás. O Senhor estará comigo em todos os meus caminhos. Amém? E é Ele que vai me dar a direção. E é Ele que vai cumprir na minha vida todas as suas promessas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É a promessa do Senhor. Diga assim comigo: Deus me prometeu que estará comigo em todo o tempo. E eu confio nessa promessa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós consagramos a Ti esse culto. Nós entregamos a Ti as nossas vidas. As primícias dessa manhã, nós Te entregamos, Senhor. Nós Te adoramos e Te louvamos. Assim como o Senhor foi com Jacó, assim também o Senhor é conosco, com a Tua igreja. É o Senhor quem nos liberta, é o Senhor quem nos restaura, é o Senhor que nos transforma, é o Senhor que nos traz vida, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, querido, este lugar. Aqueles que estão assistindo através das redes sociais, aqueles que estão aqui na igreja, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos, Senhor Jesus amado, ser renovados, fortalecidos, que a nossa fé seja fortalecida nessa manhã. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos declarar que o Senhor é grande, que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E Ele nos ajuda, declare, e que nos ajuda contra o inimigo.
exaltar-te e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Jesus. Vamos declarar mais uma vez: grande, grande é o Senhor. Declare isso nessa manhã. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, é o Senhor em quem nós temos a vitória. E é Ele que nos ajuda, declare isso, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno. Declare nessa manhã, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, adore Ele nessa manhã. É Ele que merece todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Jesus. Vamos declarar que todos os reinos da terra saberão que o Senhor é Deus. Não há outro além do nosso Senhor, não há outro como o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Declare isso nessa manhã. As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Ele é o nosso Rei, Ele é o Senhor das nossas vidas. Declare isso, para dizer que tu és o Senhor. Os reis se abalam, os reis se abalam, os povos se curvam. Aleluia! As bocas se abrem, todo ser que respira. As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. E o teu reino é sempre eterno, declare isso. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. A tua igreja te adora. E o teu reino é sempre eterno, declare isso. Teu reino é sempre
abalam. Vamos declarar nessa manhã. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Aleluia, Jesus. Pra dizer que tu és o Senhor. E o teu reino é sempre eterno. Declara então. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. Pra dizer que tu és o rei. Vamos declarar isso nessa manhã? Pra dizer que tu és o Senhor. Vamos declarar que Ele é o Rei das nossas vidas. Pra dizer que tu és o Rei, o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Pra dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez, pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Aleluia. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Aleluia, Senhor Jesus. Pra dizer que tu és o Senhor. Amém, Jesus, glória a Deus. Você pode adorar ao Senhor aplaudindo Ele nessa manhã, dizer que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele cura, liberta, restaura, transforma as nossas vidas. Aleluia, Jesus, obrigada, Senhor Jesus. Obrigada pela tua bondade. O Senhor está conosco, assim como Ele disse que estaria com Jacó, né? Que nós lemos a palavra de Deus. Ele sempre, assim como Ele trouxe sobre a vida de Jacó, a bênção. A bênção não estava na cidade onde Jacó estava. A bênção não estava no lugar que Jacó estava. A bênção estava em Jacó. E aonde ele passava, as bênçãos seguiam ele, amém? O Senhor dava livramento, o Senhor dava escape, o Senhor preparava o caminho, o Senhor multiplicava aquilo que estava na mão dele. Se tinha um bichinho malhado, ele profetizava, o bichinho ficava malhado. Aonde ele estava, Deus prosperou a vida dele. Porque não é o lugar que te abençoa, é a bênção do Senhor que abençoa o lugar que você está. Amém? Aonde você está será abençoado, porque você tem a bênção do Senhor. Você e eu temos a proteção do Senhor, temos a graça do Senhor. E aonde nós estivermos, o Senhor estará. Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia! Vamos declarar essa palavra desse louvor profético nessa manhã em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Você pode dizer? Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Declare nessa manhã: aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que
é o mesmo que bradar do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços em embaraços pra me envergonhar. Declare isso nessa manhã, mas não vai. Em nome de Jesus, aleluia. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o quê? O braço forte do Senhor. E aquele que acalma o vento, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem, vamos cantar mais uma vez. Vamos declarar que Deus já tem um caminho aberto sobre as águas para o ano de 2026. O Senhor já tem todo o escape necessário. O Senhor já tem toda a bênção liberada dos céus. Nós precisamos apenas acreditar e declarar de todo o nosso coração que Ele está conosco. E Ele vai nos ajudar, Ele vai nos fortalecer em cada passo, em cada caminhar que nós vamos dar nesse ano. Em nome de Jesus, aleluia, Senhor. Nós te adoramos nessa manhã, Senhor Jesus. Vamos declarar: Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão, leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Aleluia, reina para sempre. Ele reina sobre as nossas vidas para sempre. Reina para sempre. Aleluia, glória a Deus. Reina para sempre. Amém? Você pode aplaudir Jesus, adorá-lo nessa manhã. Aleluia, Ele que já tem preparado as bênçãos liberadas dos céus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. Glória a Deus, amém? Eu quero passar a palavra para o pastor Renilson nessa manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor fale conosco, com cada um de nós.
Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia. Paz seja convosco. Que bom que você está aqui nessa manhã para buscar ao Senhor. Deus tem bênçãos para a nossa vida. Você crê nisso? Hoje nós estaremos consagrando já o nosso mês de setembro. Amém? Estamos quase acabando o ano. Olha que bênção. Mas Deus tem uma palavra para mim e para você nessa manhã. Abre a palavra de Deus ali em Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz assim a palavra: levantando-se, partiu dali para a terra de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espíritos imundos, tendo ouvido a respeito dele, veio, prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que impelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que eu fartem os filhos, porque não é bom tomar do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa, eles comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ele para casa, achou a menina achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Senhor, obrigado, Pai. Deus, ministra, Pai, em nossos corações nesta manhã. Aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, seja ministrado. Por isso, Senhor, a tua bênção, Senhor, já esteja sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Essa mulher, ela dá para nós um exemplo de perseverança. 2026, você quer ter vitória sobre a tua vida? Você quer bênção? Perseverança. A palavra de Deus nos mostra uma situação difícil. Ela se encontra em quadros diferentes. Uma que ela não era judia, não era israelita, para buscar a bênção. E a outra condição que nós vemos ali, Deus o despreza. Jesus diz assim: como posso eu tirar a bênção da mesa para dar aos cachorros? Ele dá ali um exemplo para ver aonde estava a fé daquela mulher. 2026 vai ter momentos, vai ter situações que não vão ser fáceis. Você vai enfrentar situações difíceis, mas que você não pode desanimar. Você tem que perseverar. Todo começo de ano nós projetamos coisas. Todo começo de ano nós fazemos planos. Mas nós temos que ter em nosso coração algo muito importante. Eu não posso projetar e ficar parado. Eu preciso perseverar. Porque vai ter coisas que você vai fazer em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Tem coisas que é para agora, tem coisas que é para daqui a um tempo, tem coisas que vão demorar nos nossos projetos, naquilo que nós vamos fazer. Aqui nesse caso nós vemos que essa mulher, ela vai a Jesus porque ela precisava de algo imediato. Ela precisava de uma bênção imediata. Ela precisava de uma libertação para sua casa. Ela precisava de uma libertação para sua família. Era algo que tinha que ser agora, no momento. E Deus, Ele tem o poder de fazer agora, mas Ele tem o poder de dizer para mim e para você: não é o momento, espera. Tem coisas que é para agora, mas tem coisas que Deus vai fazer com o tempo. Então nós precisamos entender que a palavra para nós nesse ano é perseverar em todas as circunstâncias.
perseverar em todo momento. Essa mulher, ela precisava do milagre, ela precisava da bênção. Então ela não olhou o que estava acontecendo em sua volta. Ela não olhou qual era a circunstância do momento. Ela olhou para aquilo que ela precisava. Ela foi aonde ela queria alcançar o milagre. Ela foi no objetivo que ela tinha. Então você tem um objetivo nesse ano? Persevera nele. Não importa as circunstâncias, você está embaixo de uma promessa, que você nesse ano, você vai avante, você vai prosseguir, você vai continuar para alcançar o prêmio. Então eu não vou esmorecer no meio do caminho, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu não vou parar, porque vai ter momentos, vai ter circunstâncias que você vai desanimar. Vai ter circunstâncias que você vai dizer, eu vou desistir, não adianta. Tenho orado, tenho jejuado, tenho buscado, tenho trabalhado, mas não estou vendo resultado. Acalme o teu coração. No texto que nós lemos, primeira atitude que nós vemos aqui desta mulher, ela ora a Deus, ela clama a Deus. Ali no texto que nós lemos, diz que ela rogava a Deus. Se nós formos lá em Mateus, fala dela também, Mateus capítulo 15, versículo 22, fala desta mulher também. Mateus 15, 22, ela fala desta mulher, e quando ela fala desta mulher, diz que ela clamava, né? Então ela falava ali, uma mulher cananeia, natural, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada e ela está sofrendo muito. Então ela clamou, ela não ficou parada, ela viu a situação que ela estava, e quando ela chega até Jesus, ela chega e diz, tem misericórdia. Clamar é diferente de orar. Orar é aquela oração que você faz quando você levanta de manhã atrasado, né? Senhor Jesus, obrigado porque eu levantei. Senhor, eu já me atrasei, abençoa o meu dia, em nome de Jesus, amém. Essa é a tua oração matinal de todo dia, né? Senhor, obrigado porque me deu fôlego de vida, eu estou levantando. Clamar é você ser persistente. Clamar é você ser persistente, é você persistir naquilo que você quer. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha situação é difícil, o meu problema é difícil, a minha filha está sofrendo. Então você vai clamar, você vai na presença de Deus, você vai ali perseverar no clamor, clamando, pedindo para Deus. O cego também fez a mesma coisa. A Bíblia diz que todo mundo mandava ele ficar quieto, ele parar, porque Jesus não tinha tempo para ele. Isso era o que falavam para o cego. Mas a Bíblia diz que ele continuou gritando, ele continuou falando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus ouviu a voz dele, ele parou. E o Senhor disse, venha até mim. Primeira atitude para o milagre começar a acontecer, eu preciso perseverar no meu clamor. Você quer milagre? Persevere. Você quer a bênção? Persevera orando, clamando. Não estou vendo, mas eu estou crendo. Não estou enxergando, mas eu creio que Deus vai fazer. Esse ano é um ano de colheita, é um ano diferente. Eu não vou viver as mesmas coisas. Paulo nos ensina ali na palavra em Filipenses, que ele deixou as coisas velhas para trás, e ele segue para o alvo, para a frente. É isso que nós precisamos fazer. Passou, o ano passado foi o ano passado, ontem foi ontem. A graça de Deus, ela se renova todos os dias, e Ele tem bênção nova para a minha vida, Ele tem bênção nova para a minha casa, Ele tem bênção nova para a minha família. Então eu vou ficar na posição desta mulher, eu vou ficar clamando, orando com intensidade. Eu vou orar verdadeiramente clamando. Não vou ter medo de clamar, de gritar, de falar, Deus, eu quero a minha bênção, eu quero o meu milagre. Segunda lição que nós tiramos na perseverança dessa mulher, versículo de número 28, aqui que nós lemos, ela teve fé.
Porque quando Jesus responde ela, e ele porém lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Quando Jesus disse para ela que não era para ela aquele alimento, que primeiro tinha que ser os da casa, primeiro tinha que ser os seus que precisavam receber a bênção, aquela mulher demonstra tamanha fé. Ela não deixa os efeitos daquelas palavras entrarem na sua mente, no seu coração. Ela então toma uma atitude e dá uma resposta de fé. Ela não chegou dizendo: não, Senhor, eu creio. Mas ela pegou as palavras do exemplo de Jesus, e ele então, ela pega aquelas palavras e ela transforma em palavras de fé. Ela diz: mas os cachorrinhos comem embaixo da mesa. Os cachorrinhos, eles comem as migalhas. Quando ela disse, eles comem as migalhas, ela declarou para Jesus que a fé dela era do tamanho de um grão de mostarda, era pequena. A fé dela era pequena. E ela estava ali porque ela acreditava, mesmo que fosse a migalha, a bênção ia acontecer dentro da casa dela. Entenda uma coisa: quando você tem uma pequena fé, ainda como diz a palavra, do tamanho de um grão de mostarda, Deus tem poder de fazer o milagre na sua vida, o milagre na sua casa. Ele pode trazer à existência aquilo que não existe. A fé daquela mulher trouxe o milagre, mas porque ela acreditou naquilo que ela não estava vendo. Ela acreditou naquilo que parece que era impedimento para a vida. Mas ela disse: não, a promessa é minha. Eu estou aqui na presença de Jesus. Nesse ano, permaneça na presença do Senhor. A Bíblia diz que quando ela vai até Jesus, nos primeiros versículos que nós lemos ali, ela vai e ela se prostra. Aonde? Aos pés de Jesus. Ela se humilhou. Ela se humilhou diante do Senhor. E a Bíblia diz que os humilhados, eles serão exaltados. Quando você se humilha diante aos pés de Jesus e reconhece Ele como o Senhor Deus Todo-Poderoso, as bênçãos e as promessas do Senhor, elas vão ser liberadas sobre a tua vida. A atitude dela moveu o coração e a mão de Deus, e a bênção e o milagre aconteceu. A bênção e o milagre foi liberado. Então que quando você estiver diante de uma situação difícil, a sua atitude de fé, a sua perseverança de fé venha ser como desta mulher. Você fala da forma que ela falou, mas ainda que seja migalha, ainda que seja pouco, ainda que seja sobra, ela vai transformar em grandes milagres na minha vida. Porque para Deus fazer milagre não precisa de muito. Para Deus fazer milagre não precisa de grandes quantidades, precisa ter. Na multiplicação dos pães, não tinha muitos pães, não tinha muitos peixes, mas tinha. Quando ele multiplica o azeite da viúva, não tinha muito azeite, não tinha. Ela tinha um pouco de azeite, mas o que a palavra veio através do profeta? Procure vasilha. E sabe o que Deus faz? Deus multiplica aquilo que está nas mãos. Deus opera o milagre, ainda que seja pequeno, o milagre vem sobre a nossa vida. Diga assim: eu creio que o milagre de Deus já está liberado sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus negócios. A bênção já está liberada. Aquela mulher, ela foi com uma certeza: Ele tem a bênção para a minha vida. E ela perseverou nas circunstâncias. A atitude dela de se prostrar, a atitude dela de humildade, quando ela fala ali, que ela parecia como se fosse, que os cachorros comiam as migalhas que caíam do chão. A comparação como se fosse um cachorrinho. Ali foi a humildade que estava no coração dela. A palavra de Deus fala para nós lá em Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8. A palavra de Deus diz assim para nós:
Ali conta uma história do filho de Jonatas, que estava abandonado, estava sofrendo. Mas o rei Davi lembrou de uma promessa que ele tinha feito a Jonatas. E a promessa foi que ele ia cuidar da casa dele. Mas toda a guerra, tudo que aconteceu, o filho de Jonatas ficou lá abandonado, ficou lá perdido. Mas chegou o momento que o rei Davi lembrou da promessa. Aí no versículo 8, a palavra de Deus diz: Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? A situação que ele estava passando, a situação que ele vivia, ele ali naquele momento, ele diz, e ele se compara como se ele fosse um cão morto. Porque ele era aleijado, ele era deficiente, ele tinha um monte de situação. E ele estava ali passando necessidades. Mas algo Deus fez. Quando ele olha e diz: quem sou eu? O rei Davi, se você continuar lendo, põe para mim o versículo 9. Então o rei convocou o servo de Saul e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Sabe o que Davi faz? Davi devolve tudo. Não importa quem era Saul, o que importa quem era Jonathan. O que importa é quem foi o pai dele. E o que importa é que Davi lembrou quem era, a promessa que ele tinha feito. Irmãos, eu quero que você entenda, assim como Davi lembrou da promessa que fez, Deus lembra da promessa que ele fez para você. E a promessa de Deus é que Ele vai restituir tudo aquilo que foi roubado pelo gafanhoto, pelo devorador. Ele vai restituir sobre a tua vida. Então profetiza sobre 2026, sobre a tua vida. Esse ano é ano de restituição. Esse é ano de devolução. Esse ano é de conquista. Esse ano é de bênção. Esse ano é ano de honra. O neto de Saul estava esquecido, mas ele foi lembrado por Deus, ele foi lembrado e a promessa se cumpriu. Aquilo que foi prometido, aquilo que foi liberado, Deus restitui. Davi chega e diz: devolve tudo. E Davi vai e diz: vai, trabalha, fala para o servo, vai lá, trabalhe, e do trabalho da terra, vocês sobrevivam, vocês vivam. Diga assim: eu creio, daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, fruto do meu trabalho, a bênção vai ser, nesse ano, em nome de Jesus. Deus vai colocar os frutos na tua mão, Deus vai colocar aquilo na sua mão, para você trazer os frutos. Então não reclama do teu trabalho, não reclama daquilo que Deus está colocando na tua mão. Louve a Deus e diga: Senhor, daquilo que o Senhor está colocando nas minhas mãos, vai ter a bênção, vai ter a prosperidade, vai ter o milagre. Deus colocou nas mãos a bênção. Davi libera a bênção, devolve o que é dele. Mas aí Davi fala: vão, trabalhem, cultivem, continuem fazendo. Continuem fazendo. E dali vocês vão viver. O que Deus colocar na tua mão vai dar e vai sobrar, porque a bênção que Deus está liberando nessa noite, nesta manhã, ela é recalcada, ela é sacudida e ela é transbordante sobre a tua vida. Só creia nesse ano. Tenha atitude de fé dessa mulher. Tenha atitude, como disse, volta lá no 8 para mim ler o nome dele, que é difícil. Ele mesmo. Vamos falar: o neto de Saul é mais fácil, né? O neto de Saul, volta no 8 aí. O neto de Saul é mais fácil. Então nós precisamos entender
que eu preciso se humilhar diante de Deus. Mefibosete. Oh, Thalissa, é nome difícil. Ele chega e ele diz: eu sou um cão. Ele já achava que ele não era nada. Ele já se considerava um morto, um zero esquerda, que para ele não tinha mais solução. Diga assim: essa maldição não vai me acompanhar, porque o Senhor já quebrou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Você não é cão morto, você é vencedor, você tem promessa. Deus te resgatou para que você seja abençoado. Amém? Para que você seja abençoado. E essa mulher, quando ela vai, então ela se humilha diante de Deus. E ela então ali ora e Deus a abençoa. Uma persistência não permitiu que nada desviasse do intento que ela queria. Nada desviou ela do que ela buscava. Diga assim: nesse ano, nada vai desviar o meu foco. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2, diz que os olhos estão postos em Jesus. Diga assim: os meus olhos estão em Jesus. Eu não vou desviar para lado nenhum. Nesse ano, nada pode tirar os teus olhos de Jesus. Porque quando você permanecer com seus olhos fixos em Jesus, pode ter certeza que no final você vai ter o prêmio. No final você vai ter a tua bênção. Aquela mulher nada tirou do propósito. Ela tinha um propósito ali com Jesus: levar o milagre para sua casa, levar o milagre para sua família, levar a bênção para sua família. Então nada tirou, nem a humilhação, nem as palavras duras, nada tirou do foco. Diga assim: nada vai tirar do foco. A perseverança está comigo. Esse ano eu vou permanecer, não importa as circunstâncias. Eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo de Nazaré. Você vai olhar para Ele, porque quando nós olhamos para Ele, a nossa fé é ativada. Aquela mulher ouviu que Jesus estava ali, então ela ouviu e ela foi, e ela colocou os olhos em Jesus. Ela olhou para Jesus e ela disse: o lugar da minha bênção, da onde vai sair a minha bênção, não é de outro lugar, é de Jesus. Diga assim: a minha bênção, ela vem do alto, ela vem de Jesus, ela vem de cima. O salmista disse: elevo meus olhos para o alto, de onde me vem o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então o nosso socorro, a nossa bênção nas horas difíceis vem de cima. Então não abaixa a tua cabeça e continua caminhando reto. Quando o Senhor ensina Josué lá no capítulo 1, no seu chamado, e o Senhor fala para ele: esforça, tem de bom ânimo e eu te ajudarei. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas continue firme para frente. Tem propósito? Tem meta? Então continua firme para frente. Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 25, a palavra de Deus diz que ele não anda sem meta. É isso? 9:25. Todo que compete nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa, mas nós fazemos 26. Sendo assim, não corro sendo assim, não corro quem corre sem alvo, e não luto com quem esmurra o ar. O que Paulo estava dizendo? Eu não vou correr, eu não vou prosseguir para algo sem ter meta. Eu não faço sem ter meta.
Eu faço como faz o atleta. O atleta, ele corre para quê? Para alcançar o prêmio. Ninguém vai participar de uma corrida, de uma disputa, para ser perdedor. Assim também é na nossa vida. Nós não entramos num ministério, nós não entramos num lugar sem uma meta, sem um objetivo, sem saber aonde nós queremos chegar. Aquela mulher, ela foi com objetivo. Ela correu para Jesus para alcançar o prêmio para a vida dela. O prêmio da vida dela era libertação. Libertação da sua filha. E ela prosseguiu com o alvo. Eu não posso, em 2026, correr aqui, amanhã correr para lá, depois correr para cá, depois correr... Não vai resolver. Tem alvo. Eu vou correr para um alvo. Eu vou correr para um alvo. Sabe qual é o meu alvo? É esse. O meu alvo é correr para cá. Eu quero ir ali. A Dai mexe com marmitaria. Faz comida muito boa. Ganhei uma marmita, olha. Né? Você que precisa de uma marmita, Dadá Marmitaria. Só pedir. Chega rapidinho. Ela mexe com comida. Ela tem que ter o alvo dela. Qual? Melhorar na comida. Melhorar naquilo que ela está fazendo. Não adianta ela querer colocar lá dentro agora da marmitaria dela uma doceria. Pode acrescentar. Mas qual é o alvo dela? Servir comida. Ela não pode ir lá colocar agora lanche. Porque ela vai fugir do foco. Ou ela faz lanche, ou ela faz marmitaria, ou ela faz a comida. Ou ela serve o almoço, ou ela vende o almoço. Então nós temos que ter foco. Pastor, então eu não posso ter 2 ramos de trabalho. Eu não posso, você pode. Mas desde que você já tenha alcançado a meta daquele foco que você fez. Não comece, hoje eu vou vender comida. Mas daí amanhã ela diz, hoje eu não vou vender comida. Hoje eu vou vender lanche. Mas e aí? Onde você vai chegar? Como que vai ser? Não, eu vou começar e eu vou até o fim. Aquela mulher foi a Jesus dizendo, eu só saio daqui quando a minha bênção for liberada. Não importa a circunstância, eu quero a minha bênção, eu quero o meu milagre, eu quero a minha resposta. Eu quero ver as coisas acontecendo na minha vida. Então eu vou ser persistente, eu vou continuar aqui. Nada vai me tirar da presença. Segunda lição, nada deixou abalar aquela mulher. Diga assim, nada nesse ano vai me abalar. Prestou atenção no que você disse? Nada nesse ano vai me deixar abalar. Então vai ter circunstâncias que você vai ter que estar firme. Eu não vou me abalar. Não deu certo hoje. Já que eu dei o exemplo da Dadá, né? Vou dar um exemplo aqui. A Daiane deixou queimar o feijão. E ela só viu que queimou 10 horas, a hora de começar a servir. E agora? Vou entrar em desespero? Não. Eu vou achar uma opção. Senhor, e aí agora? O que eu faço nesse momento? Deus, marmita sem feijão não é marmita. E agora? O que eu faço? E aí, Senhor, qual é a estratégia? Não vou me desesperar. O Senhor sabe todas as coisas. Tem situações que é difícil. Eu me recordo alguns anos atrás, para a construção, nós fizemos uma campanha na igreja. E nós vendemos feijoada. E irmãos, foi vendido muita feijoada. Muito. E aconteceu um acidente numa das panelas de feijoada. Tudo fresquinho. E acabamos entregando. E a pessoa que comprou já foi comer. E quando ela comeu, a marmita estava fermentada. E aí, quando aconteceu isso, a gente já começou a rastrear para onde tinha ido aquelas marmitas. E aquele caldeirão inteiro havia azedado. Uma situação difícil, não é? Uma igreja fazendo um trabalho e de repente você vende, e isso dá um problema do tamanho de um bonde para quem é responsável. Graças a Deus que as pessoas que
receberam essas marmitas, devolveram. Alguns eu devolvi o dinheiro, os outros não quiseram o dinheiro porque era para construção. Resolvemos o problema. Situações difíceis no meio da caminhada, ela vai acontecer. Situações difíceis no dia vai acontecer. Mas eu tenho que ter uma certeza. O Deus que fez a promessa, Ele está comigo. Em toda situação difícil, Ele vai estar comigo. Ele vai estar me auxiliando, Ele vai estar me ajudando, Ele vai estar comigo. Então eu vou permanecer com perseverança, eu vou estar firme e nada vai me abalar. Eu vou fazer aquilo que o salmista disse. Eu tenho que ser como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firme para sempre. Amém? Você pode ficar com esta palavra nesta manhã? Qual é o resultado final de toda essa atitude da mulher? Versículo 28. Vem a resposta mais agradável aos ouvidos daquela mulher. Não, perdão, versículo 30 diz: voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Versículo 29, Jesus diz: pela tua fé, pela sua fé, você foi abençoado. Então lhe disse: por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu da sua filha. A palavra do Senhor tem todo o poder. Receba nessa manhã palavras liberadas sobre a tua vida. Não foi preciso Jesus ir lá na casa. Só a palavra liberada, o milagre já aconteceu. Eu libero a bênção sobre a tua casa. Se você precisa de libertação lá na tua casa, o Senhor está dando ordem aos anjos, está vendo libertação, está vendo cura, está vendo milagres extraordinários. E a vitória ela alcançou pela sua perseverança. Se coloca em pé, eu quero orar com você. Você que nesse ano vai tomar uma posição: eu vou ser perseverante. Eu vou ser perseverante. Eu vou começar uma campanha no domingo, na quarta-feira, e eu vou fazer as 7 campanhas, 10 campanhas, 12. Eu vou fazer um propósito nesse ano de orar todos os dias. Eu vou ser perseverante no meu propósito. Eu vou fazer um propósito nesse ano de economizar. Ah, pastor, mas economizar não está dando. Você só vai economizar quando você começar a economizar. Não vai sobrar. Principalmente nós brasileiros. Nós não sabemos economizar. Porque temos um carro bom, terminamos de pagar, estamos com o nosso carro muito bom, mas qual é o nosso pensamento? Mas saiu um carro melhor. E aí o que acontece? No lugar de eu economizar, eu vou trocar o carro. Eu tenho minha boa televisão, eu tenho minha boa geladeira, faz tudo, mas saiu uma outra só porque ela fala, eu tenho que trocar. Faça um voto esse ano com você mesmo. Senhor, eu vou economizar. Porque quando você faz o carnê, quando você faz a prestação, você não paga todo mês? Eu vejo por mim. Eles deram um apelido para o meu carro vermelho, Tomate. Eu quitei ele. O ano passado, agora pode falar ano passado. Eu quitei ele. Mas eu parei e eu falei: cadê o dinheiro da prestação? Por que ele não está ficando na conta? Por que ele não está ficando guardado? Para onde está indo? Por que quando tinha um carnê, um travesseiro, que dormia em cima todo dia, você tinha para pagar? E
por que agora já pagou, não está aparecendo? Onde está? Para onde está indo? É isso que nós temos que parar e pensar. Se você consegue 36, 42, 24, 10, 12, 60, 70 que tem agora, vezes, para e pensa. Se você fizer isso todo mês, terminou a sua prestação. A sua prestação, vou pegar uma prestação baixa, aqui um carro é uma prestação alta. Nós vamos pegar a prestação da sua geladeira em suaves prestações de 10 vezes. Você pegou aquela que fala de 6 mil reais, fez em 10 vezes, quitou ela, e agora você pegar o valor dessa prestação e guardar todo mês, você vai guardar 600 reais. No final do ano, você não vai ter 600, você vai ter 6 mil com mais 1.200, 7.200. 7.200, você ia lá e comprava à vista. A tua prestação de 6 mil, a sua geladeira de 6 mil, você ia comprar ela aí até por 5 mil. Porque você tinha economizado. E aí você pode deixar mais 1.000 lá guardado. E daí você pode continuar juntando, não precisa fazer a prestação. É que eu e você não aprendemos a economizar. E nós temos que perguntar por que eu quero aquilo. Qual é a necessidade? Por que eu tenho que trocar hoje? É preciso? É necessário? Então nós vamos trocar. Então nós vamos fazer. Nós temos que aprender a não ser consumistas. E aí nós vamos economizar. E aí nós vamos ter a bênção. Aí nós vamos ver a prosperidade. Aí nós vamos perseverar em outros projetos. E aí nós vamos alcançar a promessa. Amém? Que você nessa manhã possa falar: Senhor, me ensina a prosperar nos meus projetos. Pastor, eu não posso guardar 600. Começa com 100. Começa com 100. 10 anos que você guarde 100 é 10 mil. 100 você come num lanche, numa pizza. É um lanche a menos. Mas você vai estar economizando. Você vai estar pensando no teu futuro. Você vai estar pensando no amanhã. Você vai estar pensando na sua aposentadoria. Porque se você conversar hoje com um aposentado que recebe um salário mínimo, todos eles falam a mesma coisa: não dá para viver com salário mínimo. Mas o que você está fazendo para a sua velhice? Você vai ficar velho, eu vou ficar velho, não tem jeito. É o curso da vida. E o que você está fazendo para a sua velhice? Vai chegar uma hora que você não vai conseguir trabalhar. Então aprenda a pensar no amanhã. Fecha teus olhos. Fala com Deus e fala: Deus, me ensina a perseverar nos meus propósitos. Senhor, me ensina a perseverar nas minhas metas. Senhor, não deixa ficar dando murro de um lado para o outro no ar, sem objetivo. Senhor, me ensina a ter objetivo. Objetivo para levar a minha família diante de Deus. Objetivo, Senhor, para alcançar a Tua promessa. Senhor, me ensina a eu ter perseverança no meu chamado. Senhor, nesta manhã eu oro pela Tua igreja, Senhor. Eu não sei, Deus, qual é o tamanho do milagre que eles precisam nesta manhã. Eu não sei o que eles precisam nesses dias. Talvez eles precisam de uma bênção imediata, mas eles precisam de uma bênção a médio prazo, a longo prazo. O Senhor sabe o que eles estão precisando nessa manhã. E se eles estão aqui, Senhor, é porque eles creem que o Senhor pode fazer um milagre. Se eles estão aqui na tua casa, Pai, é porque eles creem, como aquela mulher foi aonde estava Jesus, porque ela creu que o milagre ia acontecer através de Jesus. A tua igreja também está crendo nesta manhã, e eu oro, Senhor, para que os objetivos que eles precisam, os milagres que eles buscam, sejam liberados nos céus, Senhor.
Se como profeta aqui eu posso pedir algo, Senhor, que as janelas do céu se abram, as janelas do céu se abram, e a bênção seja liberada sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, durante esses dias, durante esta semana, durante esse mês, durante esse ano, hoje, Senhor, se for bênção imediata, que eles possam receber. Deus querido, que eles possam tomar posse nessa manhã, e crer que Deus é suficiente para fazer além daquilo que nós pedimos e imaginamos. Senhor, que a tua bênção que não traz dores esteja sobre a vida da tua igreja. E que esse ano, quando chegar ao final, eles possam fazer uma análise e falar: nossa, quanto o Senhor foi bom comigo. Eu consegui prosperar nos meus projetos. Eu consegui alcançar as minhas metas. Eu consegui chegar no meu alvo, porque o Senhor estava comigo. Deus, que esta palavra gere a fé, gere a esperança, gere força, ânimo para alcançar a promessa. Em nome de Jesus, amém, amém. Diga graças a Deus, diga: essa bênção está sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém, amém. Aplaudindo ao Senhor, glorificando a Ele, pode se assentar. Glória a Deus. Segure na sua mão a sua oferta, o seu dízimo. Nós estamos falando em perseverança, em projetos, em metas. Na área financeira, nós temos que ter a nossa meta, nós temos que ter o nosso projeto, nós temos que ter a nossa perseverança, nós temos que ter a nossa fidelidade. Dízimo, você não é obrigado, é uma decisão. Eu decido a ser dizimista, eu decido ser ofertante, porque eu quero a promessa de Deus sobre a minha vida. E a promessa de Deus é que quando eu sou dizimista, Ele repreende o migrador, o devorador e o destruidor. E Ele tem outra promessa no Novo Testamento: para aquele que é fiel, Ele vai liberar a bênção recalcada, sacudida e transbordante. Eu quero nesse 2026 a bênção recalcada, a bênção sacudida e a bênção transbordante. Então eu faço o meu propósito com Deus, eu vou ser fiel. Eu lembro, irmãos, única vez na minha vida, depois de cristão, que eu deixei de devolver o meu dízimo. Foi logo que a gente casou, nós tínhamos o valor do dízimo e o valor da prestação. E nós pegamos, casal novo, início de casamento, fez a escolha errada. Tiramos o que era de Deus e pagamos a dívida. Sabe o que aconteceu? Nós ficamos quase 6 meses sem conseguir dizimar e com a vida toda enrolada. Trabalhava de sol a sol e acontecia aquilo que a palavra de Deus diz: comia o pão de dores. Não dava. Mas pastor, o que você fez? Eu tomei uma atitude. Eu e minha esposa juntos tomamos uma decisão. Não importa o que vai ficar sem pagar, mas nós vamos devolver o nosso dízimo. Quando nós tomamos aquela decisão, aquela atitude, Deus nos abençoou. E desde lá até hoje, nunca mais eu deixei de devolver o que é de Deus. É dele, é dele. Seja pouco, seja muito, é do Senhor. Porque se você está no muito, é porque Deus tem prosperado. Amém? E Ele diz: sede fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então dízimos, irmãos, é decisão. Oferta é decisão também. Amém? Então coloca isso no seu coração. Eu decido. Eu tomo uma atitude. Ah, pastor, mas eu ouço tanta coisa. Você vai ouvir muitas coisas. Mas uma coisa que você tem que ouvir e entender: ver aonde você está e o que tem sido feito. Nós temos semeado na casa do Senhor. Nós temos abençoado esse lugar. Nós estamos com um projeto para agora, janeiro. O
projeto da reforma do nosso telhado. Na penúltima ceia que nós tivemos, teve uma chuva muito forte, muito grande. As chuvas de hoje estão muito grandes. E quando nós estávamos aqui no culto, não sei se alguém estava aqui no dia que choveu. Irmãos, eu chamei o povo para frente e para o lado, mas ali caía como se estivesse caindo lá fora. Única opção que nós temos para resolver, o pastor limpou calha, fez tudo que foi necessário, mas na outra chuva que deu, entrou água novamente. As nossas calhas não vencem. Você não sabe como está o nosso telhado. Esse telhado, quando construíram, eles fizeram 2 águas caindo bem onde está esse ferro. Aqui passa uma viga e passa uma calha. E aí fizeram essa reforma, aumentaram isso aqui e fizeram o telhado ao contrário, caindo nessa mesma calha. Uma calha de 40 e vai anos. Porque é o tempo que foi construído essa igreja. Agora você para e pensa comigo. As chuvas de 40 anos atrás, com as chuvas que estão dando hoje, essa calha vai suportar? Não. Pastor, mas não é só trocar a calha? Não. Porque essa calha foi colocada em cima de uma viga que passa aqui. Então não tem como mexer. Não tem como fazer. Não tem como inventar. Tentei. Porque o custo é menor. Mas eu não tive opção. Então a opção é trocar o telhado. É mianto ainda o telhado aqui de cima. Mianto é aquela telha que não existe mais, é muito pouco. Então, são situações que aconteceu. Isso é desgaste dos anos. E nós vamos precisar fazer esse telhado. Estou com 5 orçamentos ali. E nos 5 orçamentos, todos eles iguais, R$54 mil para fazer a cobertura. O que é a cobertura? É eles fazerem a ferragem, a montagem e cobrir com a telha. R$54 mil. Vamos fazer? Vamos. Eu não quero estar fazendo culto aqui e amanhã chover e não dá, não funciona, não é assim. Então agora em janeiro o pastor vai estar fechando essa cobertura, tá? Só estou esperando passar a campanha para sentar com calma e definir essa construção. O que o pastor vai fazer? A nossa arrecadação nós já usamos para os gastos diários da nossa igreja. Nós já usamos mais de 70% da arrecadação é para pagar os gastos diários da nossa igreja. Nós temos gastos. O que sobra, não tem como. Eu assumi a prestação de R$56 mil. O pastor lançou uma oferta, você que queira entrar nesse propósito, vai ser em 10 vezes. 10 vezes de R$150. Eu preciso de 40 pessoas. Não sei se ontem foi falado, mas nós estávamos com 30 pessoas. Nós precisamos de 40 pessoas para pagar a prestação. Vai ficar uma prestação de 5.500 e alguma coisa. Porque como vai parcelar, tem o juro do cartão. Então, dos 54 mil que fica à vista, mais o juro do cartão, então fica uma prestação desse valor. Se você queira entrar, tá, nesse propósito, pastor, como vai funcionar? Você vai pegar os R$150 e você vai trazer e vai colocar oferta para cobertura. Mas eu preciso que você passe seu nome para o pastor fazer uma planilha e nós darmos um controle. Eu vou dar para você um controle da sua oferta. Amém? Para quem eu posso passar o nome que eu vou entrar nesse propósito? Eu vou pedir para Juliana, você pega o nome hoje pela manhã para mim. Se você quiser, procura ali a Juliana. Fala o seu nome. Olha, eu sou José. Eu vou participar da campanha para a cobertura. Amém? Só para você ter uma ideia, eu estou com toda a tinta comprada. Eu comprei a tinta em novembro para a gente fazer a pintura da igreja. Tá tudo ali. Comprei, tá tudo ali guardado. Porque eu não vou colocar tinta aqui sem antes fazer a reforma.
Nós vamos ter que ficar um mês fazendo culto em algum lugar alugado. Porque eu vou ter que ficar um mês. Eu estou colocando um mês, mas não vai dar um mês. Mas eu estou fechando um mês para ter tempo. Para a gente poder desmontar, arrancar tudo isso aqui. Só se ter uma ideia, em cima desse forro tem um forro de madeira. Tá? Então, eles fizeram esse forro. Então é muita coisa, muita coisa que precisa ser transformada. Amém? Então o pastor vai precisar desses. Eu estou colocando 30 dias, mas não vai, tá? 30 dias para a gente fazer. Já estou vendo o barracão para alugar, para a gente fazer os cultos maiores nesse barracão. Porque o culto menores nós podemos fazer no prédio em cima. Mas lá eu só consigo colocar no máximo 60 pessoas. Mais do que isso eu não posso pôr por causa do espaço e por causa do peso também. Então, eu só posso pôr 60 pessoas lá em cima. Então, nos cultos menores nós vamos usar a parte de cima, tá? Mas os cultos maiores, de quarta-feira e domingo, nós vamos alugar o espaço e vamos estar fazendo nesse espaço os cultos normais. Amém? Amém? Você que queira entrar nesse propósito, procura a Juliana. Quando que tem que trazer? Durante o mês de janeiro, tá? Porque assim que eu fechar, eu já pago a primeira prestação. E assim nós vamos fazendo, ok? Pastor, mas eu já dou meu dízimo. É além do seu dízimo, tá? Ah, eu vou dar minha oferta, eu vou dar oferta, daí eu retiro do dízimo. Não, dízimo é dízimo, oferta é oferta. Há uma diferença, dízimo é dízimo, oferta é oferta, ok? Porque depois da cobertura vem o forro. Eu não orcei o forro ainda. Então eu não tenho nem ideia de quanto vai ficar o forro. Eu sei o preço quando eu fiz isso aqui. Então, não é barato. Mas nós vamos vencer. Amém? Se o Senhor nos deu esse prédio na pandemia, isso aqui não é nada para Deus. Deus pode abençoar. Você que queira, depois procura a Juliana e fala o seu nome para ela. Segura a tua oferta e teu dízimo aos céus. Levanta, nós vamos orar. Nós vamos consagrar nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu consagro agora nesta manhã, Senhor, cada dízimo, cada oferta, Pai, que está sendo entregue. Que o Senhor abençoe, multiplique, prospere 100 vezes mais agora, cada semente que os seus filhos estão plantando. Deus, que esse ano seja ano de colheita, de prosperidade, em todas as áreas na vida dos teus filhos, Senhor. Por isso, Senhor, venha prosperá-los, para a glória do nome de Jesus. Amém, amém. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Glória a Deus, amém? Hoje à noite nós temos a nossa campanha dos 12 dias, estaremos orando pelo mês de setembro, amém? Então venha participar. Se você está participando online, recebe a oração, consagra lá teu mês de setembro. E no último mês, o pastor vai estar fazendo uma unção especial sobre a sua vida, amém? Então, no último domingo, no último mês, dia 12, vai ser a quarta-feira. Não é dia 12, é dia 14, que fecha os 12 meses. Venha participar presencial, para que você receba a unção sobre a tua vida. O pastor vai estar ungindo, vai estar liberando a bênção sobre a tua vida com imposição de mãos. E esse ano vai ser diferente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar em pé. Estenda a sua mão em direção ao seu lar, à sua casa. Que esse domingo, essa semana, seja uma semana de bênção,
em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, nesta manhã, pela tua bênção, pela tua palavra, pela tua presença. Eu oro por cada família aqui, Senhor. Deus querido, eu coloco diante do Senhor, diante do teu altar, todas essas famílias aqui representadas, aquelas que estão online, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, o Senhor esteja alcançando, oh Pai, o milagre seja sobre esta casa, haja paz, haja cura, haja libertação, haja bênção, aqueles que precisam de emprego, as portas estejam se abrindo, aqueles, Pai, que trabalham por conta própria, que haja prosperidade nos negócios, que os negócios prosperem, sejam abençoados, Deus, ó Pai, uma semana de bênção, em nome de Jesus, eu oro e eu abençoo, amém, amém. Põe sua mão na forma de receber, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo, seja sobre cada um, hoje e sempre, amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, Deus abençoe.